no place caught the imagination of Edgar Allan Poe like Paris. In the gay, colorful, unhurried days when its cafes sang with happy abandon, its parks rang with the laughter of holiday seekers. Here is the Paris of the Moulin Rouge, the Paris of lights and shadows, intrigue, temptation, the Paris of that master storyteller, Edgar Allan Poe, who looked past the romance and revelry to bring us... Olá, pessoal. Eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos começar a conversar sobre as adaptações cinematográficas da obra do grande escritor norte-americano de terror, fantasia e ficção científica, Edgar Allan Poe. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2826.7. Nos últimos episódios, se vocês bem se recordam, eu narrei a vida e a carreira do grande escritor de horror, de ficção científica e fantasia, Edgar Allan Poe. Na verdade, o meu escritor predileto. Contei como foi a vida atribulada dele e as grandes obras que ele nos legou. Edgar Allan Poe morreu em 1849. De causas ainda não muito bem explicadas até os dias de hoje. E nesse mesmo ano ele ressuscitou, ou pelo menos ele renasceu no plano literário. Eu digo isso porque o poeta francês Charles Baudelaire, um poeta famoso por ser simbolista, ele recolheu as obras do Edgar Allan Poe, as principais obras, os principais contos dele, e os traduziu em um volume intitulado Histórias Extraordinárias. E foi a partir daí, da publicação desse volume, dessa antologia, que tem algumas das melhores obras do Edgar Allan Poe, como A Queda da Casa de Usher, O Gato Preto, O Barril de Amontilado, William Wilson e vários outros contos, é que o trabalho, a obra monumental do Poe, passaram a ser conhecidos na Europa e, por extensão, no mundo inteiro. Foi só depois da morte do Poe que realmente a fama dele, a fama póstuma, se tornou universal. Tá? Entre as grandes influências que o Poe exerceu, a gente não pode deixar de citar, eu já mencionei isso nos meus episódios, quando eu falei da vida dele, do Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, que se inspirou fortemente no detetive inventado pelo Poe, em 3 de suas histórias, o Auguste Dupin. O próprio Júlio Verne, do qual mais para frente eu vou falar aqui extensamente na biografia, na carreira desse outro grande escritor francês, o pai da ficção científica, também o Júlio Verne se inspirou fortemente no Poe e até fez uma história que foi uma espécie de continuação do único romance que o Poe escreveu, que é o Arthur Gordon Pym. Nesse romance do Júlio Verne, chamado Esfinge dos Gelos, ele tenta dar uma continuidade, um desfecho para aquela história que parece inacabada. Tá? E ele inspirou, obviamente, vários poetas e escritores mundo afora. Tá? Bom, entre os grandes legados do Poe, obviamente, estão as adaptações da sua obra. Para o teatro, primeiro, ainda no século XIX, e mais tarde, já no início do século XX, para o cinema, e também televisão e outras mídias, os quadrinhos e até mesmo videogames, nos dias de hoje. Mas vamos ficar aqui particularmente com as adaptações cinematográficas da obra do Poe. Tá? É importante a gente aqui focar nessas obras. Eu vou destacar aqui 10 das principais versões cinematográficas baseadas nos trabalhos do Edgar Allan Poe. Tá? Não são as 10, necessariamente as 10 melhores, ou as 10 mais perfeitas, e nem mesmo as 10 mais fiéis.
A gente vai ver aqui, né, eu vou comentar neste episódio, no próximo, como muitas dessas versões, na verdade, foram bastante adulteraram bastante a obra original do Poe, a tal ponto, a ponto até de algumas vezes a descaracterizarem, tá? Mas o que eu quero deixar aqui registrado é que esses 10 filmes que foram feitos, eles são importantes porque de alguma maneira ou de outra, eles marcaram época, impactaram, né, causaram algum tipo de impacto, principalmente as versões realizadas nos anos 1960 pelo diretor norte-americano Roger Corman, do qual eu vou falar extensamente neste episódio e no próximo, tá bom? Bom, vamos começar então do começo, né? A primeira grande adaptação cinematográfica do Poe que merece ser mencionada aqui, tá? A primeira adaptação relevante, né, feita de uma obra do Edgar Allan Poe aconteceu em 1928, na França, no filme A Queda da Casa de Usher, adaptação, óbvio, do conto do mesmo nome. Tá? Ela foi realizada pelo cineasta francês Jean Epstein. Tá? Ela teve o roteiro coescrito e assistência de direção do Luis Buñuel. Luis Buñuel, para quem não sabe, foi um dos mais importantes diretores espanhóis do século XX. Realizador de grandes filmes como Um Cão Andaluz, Viridiana, A Bela da Tarde e vários outros clássicos aí. E o Buñuel ali estava no início da carreira dele, né? Nesse mesmo ano ele realizaria o seu clássico Um Cão Andaluz, tá? Ele foi o diretor surrealista por excelência, tá? Então ele tinha, o Buñuel tinha grande respeito e grande admiração pela obra do Poe, porque se a gente parar para ver, né, o Poe, principalmente seus contos, não só neles, também nos poemas, mas principalmente nos contos, ele exerceu forte influência no movimento surreal. Até porque as histórias entremeiam muito a realidade e a ficção, e principalmente o sonho, o delírio, né? Tem toda uma carga ali psicanalítica, né? Não à toa, também um dos legados que o Poe deixou, né, com o seu trabalho, foram análises, né, de psicanalistas, de teóricos, críticos teóricos, a respeito desses aspectos, tá, da exploração mental que o Poe fez em seus trabalhos. Tá? E se a gente parar para pensar, né, os contos do Poe exploram várias das nossas fobias, dos nossos medos, dos nossos temores, né? A fobia de ser enterrado vivo, por exemplo, o medo, outro tema, né, recorrente na obra do Poe também, o medo de você enterrar uma pessoa viva também, né, e que depois pode voltar para te assombrar. Enfim, vários dos contos do Poe exploram, né, esses temores, esses medos, né, de uma forma angustiante. Tá? Pois bem, o Buñuel trabalhou com Jean Epstein na confecção do roteiro e ele começou a trabalhar como assistente de direção nesse filme. Mas Buñuel acabou brigando com o diretor porque ele não concordou com o afastamento que o Epstein fez da obra do Poe. Né, principalmente pelo fato de que a personagem principal do conto, quem lê o conto sabe disso, é a Madeleine, que era a irmã do Roderick, o personagem principal, Roderick Usher, né, que é o proprietário da mansão Usher. Né. Ela é irmã e no conto do Poe fica claro que também foi esposa dele. O Epstein afastou esse aspecto incestuoso da história e isso desagradou profundamente ao Buñuel, que acabou rompendo, largando a assistência de direção e se afastou da produção do filme. Isso não impediu, óbvio, que o filme fosse concluído, e hoje ele é uma das versões mais interessantes e mais diferentes, né, da obra do Poe. Ela tem todo um clima brumoso, cheio de nuances, assim, de neblinas,
parece realmente um sonho, toda a história transcorre como se fosse um sonho, ou melhor dizendo, um pesadelo, tá? O que nesse ponto está bem condizente, né, com a obra do Poe. É um filme mudo, tá? Como ainda eram aqueles filmes no finalzinho dos anos 20, mas ele entrou para a história por essa ambientação, por essa mise-en-scène, pelo clima, pelo ambiente assim, brumoso e de pesadelo que o filme transpira, tá? E não deixa de ser uma obra-prima, né? Hoje é considerado uma das grandes obras-primas do cinema, e um marco, né, do cinema chamado cinema impressionista francês, que foi uma vertente do cinema francês que vigorou ali no finalzinho dos anos 20 e início dos anos 30, e prepararia o terreno, junto com outras vanguardas daquela época, né, entre elas o surrealismo que eu acabei de mencionar, para o realismo poético francês que surgiria mais para frente nos anos 1930, tá bom? Então, o primeiro filme que merece menção aqui é A Queda da Casa de Usher, de 1928, dirigido por Jean Epstein. Dr. Miracle, in the Rue Morgue, is guilty of 4 murders so far this week, and by now perhaps a 5th. Bom, a segunda versão cinematográfica que merece aqui ser mencionada, na verdade são duas versões, né? É a dos Assassinatos da Rua Morgue, realizado em 1932, tá? Esse filme eu vou explicar em podcasts futuros, né, mais detalhes sobre isso, mas esse filme foi uma espécie de compensação para o diretor Robert Florey, um diretor de origem francesa, que naquele mesmo ano, né, tinha sido escalado para dirigir, no ano anterior, na verdade, tinha sido escalado para dirigir a versão cinematográfica de um outro clássico da literatura, o Frankenstein, pela Universal, tá? Como a gente sabe, o Frankenstein da Universal foi estrelado pelo Boris Karloff e estreou em 1931 e foi um estrondoso sucesso. Bom, só que o diretor foi o James Whale. O Robert Florey, que tinha feito toda a preparação, tinha feito os esboços, inclusive escolhido o ator para ser o Frankenstein, né, o Bela Lugosi, que tinha acabado de interpretar o Drácula na primeira versão sonora, né, da história do Sugador de Sangue, né, também em 1931, faria o papel do Frankenstein. Consta que o Bela Lugosi, quando leu o roteiro, não gostou do papel. Na verdade, ele queria ser o cientista, o criador do monstro, Victor Frankenstein, tá? Mas aí o Carl Laemmle, né, o proprietário, o dono da Universal, não concordou com isso, achou que ele tinha que fazer o papel do monstro, e o Bela Lugosi achou que era um papel que era indigno dele. Afinal, o monstro só grunhe, só balbucia, não fala nenhuma frase, não tem mais o que fazer a não ser aparecer ali com um aspecto monstruoso, e declinou do projeto. No lugar dele, entrou o Boris Karloff e o resto a gente sabe é a história. O Robert Florey também foi afastado do projeto, bastante a contragosto, e aí, como compensação, foi dado a ele a direção dessa adaptação do conto Os Crimes da Rua Morgue, do Poe. Tá? Esse filme, Os Assassinatos da Rua Morgue, né, estrelado pelo Bela Lugosi, ele tem forte influência do expressionismo alemão. Tá? Como outras versões que seriam feitas posteriormente das obras do Poe, ele se afasta bastante do original, ele cria ali um trecho que não tem nada a ver com a história original. O próprio nome do personagem, né, que é Auguste Dupin, é mudado para Pierre Dupin, né, no filme. Né, e o ator é o Leo Ames. Né. Mas é um filme, pelo menos é uma obra que procura seguir, né, o espírito do original, tá? Ela se passa na França do século XIX e tal, mas é criado toda uma trama que é estranha à obra original do Poe, tá? Mais tarde, esse filme teve problemas com a censura por conta da violência, né? Com que ele mostrava ali as cenas em que os personagens eram esfaqueados, né? E gravemente feridos, né? Era uma coisa meio explícita para a época, e muitas cenas acabaram sendo cortadas. Então o filme, que teria uma metragem de quase 90 minutos, ficou reduzido a pouco mais de 1 hora, o que foi bastante prejudicial, inclusive, para o impacto do filme. Né? 10 anos depois, em 1942, a Universal produziu uma espécie de continuação
que é O Mistério de Marie Roget, baseado também no conto do Poe. Se vocês bem se recordam, né, eu expliquei aqui quando eu estava falando das obras do Poe, das obras literárias dele, né, que O Mistério de Marie Roget foi baseado em um fato real, né, de uma mulher que desapareceu, mas nos Estados Unidos, lá na Baía de Hudson, né, perto de Nova York, e que o Poe transportou para a França e aí colocou o detetive dele, que ele já tinha criado ali para os crimes da Rua Morgue, o Auguste Dupin, para investigar. Esse crime, como eu expliquei, ele acabou, o Poe deu uma solução para o crime no seu conto, e na vida real, o crime da Marie Roget foi resolvido e a solução era a mesma que o Poe tinha dado, os culpados eram exatamente os mesmos que o Poe tinha indicado, né? Que mostrou ali uma capacidade incrível que ele tinha de dedução, tá? E análise. Bom, então nessa versão feita em 1942, a história é transportada para 40 anos no futuro, novamente o nome do personagem continuou para Pierre Dupin, não Auguste Dupin, só que o ator agora é o Patrick Knowles, que passa a interpretá-lo. A atriz que faz o papel da Marie Roget é a Maria Montez, tá? E esse filme, assim, até que é interessante também, é mais ou menos uma versão também um tanto fiel, não muito, mas um tanto fiel da obra do Poe. Aí somente em 1954, né, na década de 50, uma nova adaptação do Poe de grande envergadura é feita, que são Os Fantasmas da Rua Morgue. Por aí você já vê que apenas a ideia original, o conceito original da história do Poe que foi reaproveitado, tá? É um filme já em cores, feito pelo processo 3D, estrelado por Karl Malden, tá? Mas também, da mesma forma como ocorreu em 32, né, na versão dos Assassinatos da Rua Morgue, a trama foi bastante modificada e adulterada, tá? E o filme não fez muito sucesso, ele estava vindo numa onda, né, que a Warner estava produzindo filmes em 3D, ela tinha produzido recentemente O Museu de Cera, também um filme de terror que teve muito sucesso em 3D, mas aí quando esse filme, Os Fantasmas da Rua Morgue, foi produzido e lançado, a onda do filme de 3D já tinha passado, e no final das contas o filme foi um grande fiasco, né, de bilheteria. Bom, essas são as obras mais importantes. Tem uma outra importante da década de 40 que eu vou deixar para falar por último, porque não é uma adaptação, tá, de uma obra do Poe. Na verdade uma versão, é uma biografia, uma cinebiografia dele, Os Amores de Edgar Allan Poe. Eu vou entrar em detalhes mais dos próximos episódios, né? Depois que eu falar dessas adaptações, eu vou falar dessa cinebio do Edgar Allan Poe. The burning passions of the purest of loves. The deadly passions of the madly prurient. Madeline, you're leaving this house with me tomorrow. Only I could. For hundreds of years, evil thoughts and evil deeds have been committed within these walls. The house itself is evil now. Chegamos então à terceira adaptação que merece uma menção da obra de Edgar Allan Poe, que é O Solar Maldito, o título em português do filme A Queda da Casa de Usher, lançado em 1960 e dirigido pelo Roger Corman. Antes de falar sobre esse filme, é necessário que eu fale aqui quem foi Roger Corman. Bom, Roger Corman foi uma espécie de patrono de diretores e atores em início de carreira, tá? Ele já vinha trabalhando desde os anos 50, né, em pequenos filmes B. Na verdade, ele se tornou conhecido, né, no meio cinematográfico como o rei dos filmes B. Ele se especializou nesse tipo de produção barata, simples, né? Só para vocês entenderem, né, o filme B era um tipo de produção que acompanhava a programação dos cinemas na época, né? Você tinha os filmes, os seriados, a programação era composta de desenhos animados, como o do Tom e Jerry, Pernalonga, etc. Seriados, os antigos seriados de cinema que eram realizados, entre eles o mais famoso de todos, o do Flash Gordon, dos anos 30 e 40, e os filmes B, né, que eram complementos aos filmes A. Os filmes A eram os filmes principais, as grandes produções, os carros-chefes dos grandes estúdios, né. E esses filmes B eram supridos por companhias pequenas, né. E Roger Corman trabalhou para uma delas, a American International Pictures, realizando vários filmes B, em preto e branco, geralmente de vários gêneros. Na verdade, ele se especializou mais na ficção científica, terror e fantasia, mas ele realizou alguns filmes de gangsters
de crime, e também, é claro, no gênero da ficção científica e fantasia, filmes bastante de qualidade bastante duvidosa, né? Talvez o mais memorável desses filmes que ele realizou nos anos 50, início dos anos 60, está A Pequena Loja dos Horrores, né? A história que aparece a planta devoradora, né? Esse filme é interessante porque ele marcou a estreia nos cinemas de um jovem ator que depois ganharia o mundo e se tornaria mundialmente famoso, que foi o Jack Nicholson, tá? Mais tarde, nos anos 60, o Corman realizaria outros filmes, alguns até muito bons, como O Homem com os Olhos de Raio-X, estava pelo Ray Milland, do qual um dia eu vou falar aqui, que também vale muito a pena ser mencionado, que é também uma obra-prima da ficção científica e do terror, tá? Mas aí quando chega nos idos de 1950, o Corman também ele foi importante também para o cinema norte-americano, porque ele também distribuiu lá no território norte-americano filmes europeus que não encontravam distribuidores, principalmente os filmes do Ingmar Bergman, tá? Mas não só dele, mas principalmente dele. Ele foi o primeiro que trouxe filmes como O Sétimo Selo, que aliás bastante impactou o Corman, né? Morangos Silvestres e outros filmes que o Bergman estava realizando lá na Suécia, tá? Bom, e aí, quando chega no início dos anos 60, o Corman resolve realizar uma adaptação do conto A Queda da Casa de Usher, do Poe, tá? Na verdade, o Corman realizaria outras 6 adaptações, no total de 7. Bom, e aí você tem, no início dos anos 60, o Corman resolvendo se aproximar da obra do Edgar Allan Poe, e ele escolhe ali o seu conto mais famoso, o conto mais importante dele. Como eu já disse, ele já tinha sido adaptado nos anos 20 por um cineasta francês, o Jean Epstein. Só que dessa vez a versão seria, obviamente, em cores, né, em Technicolor, né, um belíssimo Technicolor, esfuziante, bastante contrastado, tá? E em CinemaScope, que era a lente anamórfica que deixava a tela mais larga, mais estreita e mais larga, né, para aproveitar bastante o espaço cênico, tá? O que era uma inovação. Só que isso, obviamente, encareceria o produto. O Corman e a produtora, American International Pictures, eram especializados em fazer filmes baratos, tá? Mas o Corman convenceu a American International a fazer um filme só, em vez de fazer 2 filmes em preto e branco e um custo baixo, fazer um filme com custo um pouco mais alto, mas bem cuidado, para ser lançado, né? E aí, então, ele partiu para a realização A Queda da Casa de Usher, ou, como ficou conhecido no Brasil, O Solar Maldito, tá? Esse filme custou a bagatela de $300 mil, que é algo bastante barato, mesmo para os padrões da época, né, em termos de filmagem. O Corman aí ele já estava muito prático em fazer filmes B e reutilizar cenários e explorar tudo que ele podia, né? Para esse filme, ele aproveitou uma situação que aconteceu e que costuma acontecer muito ali nas redondezas de Hollywood, que foi o incêndio de uma mata nas colinas da cidade. E a gente sabe que isso costuma acontecer com muita frequência. Esse ano mesmo houve um incêndio de grandes proporções ali em Los Angeles, né, na área de Los Angeles. E naquela época o Corman aproveitou um incêndio desses para fazer as filmagens iniciais do filme, onde o personagem do narrador da história, né, do protagonista da história, o Mark Damon, interpretado pelo ator Mark Damon, ele anda a cavalo, se aproxima a cavalo da casa de Usher, da mansão Usher, né? E ali aquela redondeza foi filmada nessa floresta queimada. Um outro exemplo também da muquiranagem, vamos dizer assim, do Corman, né, foi na sequência final do filme, que a mansão, né, a mansão Usher é destruída pelo fogo, né? Para economizar, né, nos estúdios e tudo mais, ele ficou sabendo que um celeiro iria ser incendiado ali, destruído, queimado ali, e demolido ali nas proximidades ali de Los Angeles, né, de Hollywood. Então o que ele fez? Ele foi lá com a equipe, meio que maquiou o celeiro para aparecer o interior da mansão e botou fogo no lugar e aproveitou, economizou dinheiro, né? E depois, como ele costumava fazer muitas vezes, nos seus demais filmes da obra do Poe, ele reutilizou essas cenas assim indefinidamente. Aliás, o Corman, um dos segredos do Corman para economizar dinheiro é utilizar e reutilizar
ad nauseam os objetos cênicos, cenários, vestimentas, móveis, tudo que ele pudesse conservar ali e reutilizar, ele reutilizaria. Nesse mesmo filme da Casa de Usher, tem uma escadaria ali que ele vai usar em outros filmes ali, baseados na obra do Poe, tá? O Corman encarregou um escritor e romancista de mão cheia, o Richard Matheson, de fazer o roteiro do filme, tá? O problema com as obras do Poe, né, na maioria dos casos, é que os contos são muito curtos, né, e raramente você tem ali substância material para um longa-metragem. Você talvez consiga realizar uma média-metragem ou mesmo um curta-metragem. Vários curtas-metragens da obra do Poe foram feitos a propósito, né? Mas o longa-metragem é sempre complicado. Você tem que expandir as situações, tem que enxertar mais alguma coisa na história ali para poder concluir ali, completar a metragem de um filme de pelo menos 90 minutos de duração. E o Richard Matheson conseguiu fazer isso, nas palavras do Corman, de forma perfeita, né? sem destruir o conceito da obra original, sem distorcê-la demais, sem desvirtuá-la, tá? E quem foi o Richard Matheson? Richard Matheson foi um dos mais importantes e mais capacitados escritores de fantasia, ficção científica e terror da história, tá? Eu já falei um pouco dele quando eu falei aqui do seriado Além da Imaginação, do qual ele foi um dos principais roteiristas, ao lado do próprio criador da série, Rod Serling, tá? O Richard Matheson, ele escreveu livros, escreveu contos e, é claro, roteiros para cinema e televisão, tá? Entre os livros que ele deixou, alguns são memoráveis, como Eu Sou a Lenda, que já foi adaptado 3 vezes para o cinema, a primeira vez com o Vincent Price, a segunda vez com Charlton Heston e a última, tempos atrás, com Will Smith. Também ele escreveu um livro que ficou antológico aí do cinema de ficção científica e de fantasia, né? Que é O Incrível Homem que Encolheu, que é a história de um homem que diminui de tamanho e tem que ali se haver, né, com a diminuição de tamanho, com os perigos do mundo real, uma aranha gigante, um gato, etc. e tal, né? Enfim, o Richard Matheson foi um dos escritores mais conceituados e foi escolhido por Roger Corman e, segundo as palavras do Corman, ele fez um excelente trabalho, tá? Bom, aí a escolha do elenco recaiu então sobre alguns poucos nomes. O Corman não pretendia ter mais do que 3 ou 4 personagens em cena, que também barateava os custos, obviamente. Você não tinha que pagar por uma quantidade enorme de extras, apenas tem uma sequência ali de sonho em que aparecem vários extras. É a única sequência onde ele teve que pagar a mais ali para ter um número maior de personagens em cena, tá? A personagem da heroína, né, que faz a Madeleine, né, ela foi interpretada por uma atriz que fez o seu último filme para o cinema, que foi esse, chamada Myrna Farey. Uma atriz de pouca expressividade, depois ela se dedicaria apenas à televisão, tá? Mas o grande nome do elenco, obviamente, que foi escolhido a dedo pelo Corman, quando ele pensou em adaptar a obra do Poe, imediatamente ele lembrou desse grande ator que foi o Vincent Price. Então, Vincent Price foi escolhido a dedo e desde o primeiro momento era a primeira escolha do Corman, tá? O Vincent Price entregou uma atuação memorável, né, para dizer o mínimo, tá? Como vocês sabem, o Vincent Price ele já vinha se especializando antes disso em papéis em filmes de terror, de suspense e de ação, de crimes, né? Ele tinha interpretado um papel vigoroso no filme O Solar de Dragon Wick, o primeiro filme do diretor Joseph Mankiewicz, nos anos 40, e depois disso ele fez vários papéis desse gênero, mas ele foi gradualmente se especializando em filmes de terror ou filmes de suspense. Ele se tornou ali um dos grandes nomes na história do cinema desse tipo de filme, ao lado do Boris Karloff, do Bela Lugosi, do Peter Cushing, do Christopher Lee e do Peter Lorre, tá? Bom, e o Vincent Price, então, abraçou com grande fervor, né, e meio que se especializou em fazer filmes do Poe, né? Na verdade, junto com o Corman, ele faria mais 5 filmes baseados no Poe, tá? Só um dos filmes que o Corman dirigiu baseado no Poe não foi estrelado pelo Vincent Price, mas pelo Ray Milland, do qual eu vou falar mais adiante, tá? Para O Solar Maldito,
o Vincent Price, ele fez o que? Ele tingiu o cabelo de loiro e ele evitou tomar sol por algum tempo para ficar com a pele, a tez mais pálida, para ficar mais embranquecido ainda, né? Para dar aquela tez mortal, né, do personagem que está encerrado dentro da sua casa, da sua mansão e não sai de lá, tá? Bom, no final das contas, o Vincent Price conseguiu dar uma atuação incrível, né? Os produtores da American International Pictures perguntaram, lá em determinado momento, lá para Corman, onde estava o monstro. Onde estaria o monstro? Porque eles estavam acostumados a fazer filmes bem que sempre aparecia aqueles monstros de olhos esbugalhados que ameaçam a heroína e tudo mais. E o Corman respondeu pura e simplesmente que o monstro era a mansão e que o vilão da história era o Vincent Price, mas que ele queria exaltar ali o intimismo do personagem, a presença cênica e ameaçadora dele, né? Então ele era o monstro da história, entre aspas, né? E no final das contas foi um papel memorável, talvez um dos melhores da carreira do Vincent Price, ele com aquela voz característica. Mais para frente eu vou mencionar isso. O Price faria várias audições, gravações em áudio, também em televisão, né, declamando e falando poemas e contos do Edgar Allan Poe, inclusive uma declamação antológica, né, aconselho vocês a procurarem nas redes sociais essa declamação do poema O Corvo, do Poe, que como ninguém o Vincent Price sabia fazer. Bom, o filme foi realizado em 15 dias. Esse tipo de filme barato que o Corman realizava era realizado com muita rapidez, justamente para não aumentar os custos, para manter os custos dentro do padrão. Como eu disse, o filme custou uma bagatela de $300 mil, e ele acabou sendo lançado e fez muito sucesso, tá, por onde passou, em uma sessão única. Normalmente os filmes da American International passavam em sessões duplas para poder rentabilizar em cima. E aí a própria American International fez uma tramóia ali com o título do filme. Em alguns mercados, em alguns países, em algumas localidades, mesmo lá nos Estados Unidos, eles lançaram o filme como A Queda da Casa de Usher, tá? Em outras localidades eles lançaram como A Casa de Usher, pura e simplesmente. Por trás disso estava uma tramóia muito engenhosa, que era fazer com que as pessoas se enganassem e assistissem ao filme duas vezes, sob títulos diferentes, né? O que era uma baita de uma enganação, vamos dizer assim. O Corman não teve nada a ver com isso. Isso foi uma decisão lá dos produtores, enfim. Mas estava aberto, então, o caminho para o Corman continuar a fazer outros filmes, então, mais ou menos bem produzidos, e nem todos tão fiéis quanto esse, a obra do Poe, como a gente vai ver adiante, tá bom? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado deste episódio de A Arca do Moretti. Não esqueça de dar o seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana estarei de volta para falar das outras adaptações cinematográficas da obra do grande escritor de ficção científica, terror e fantasia que foi Edgar Allan Poe. Até lá, pessoal!